Vamos agora para mais um momento aqui do nosso podcast no Fórum de Energias Renováveis. Como vocês já sabem, trazendo aqui os principais especialistas de todo o mercado de energia, energias renováveis, regulamentações, associações, só realmente quem entende do assunto para explicar aqui para vocês os diferentes momentos. Estamos aqui agora, né, com o próprio Diego Mendonça, especialista em toda essa parte também de regulamentação pela Associação Potiguar, né, de Energias Renováveis, né, como assessor jurídico. Então ele entende de toda essa parte regulatória para trazer um pouquinho sobre esse mercado. Então, Diego, seja muito bem-vindo, agradeço já aqui pela participação e vamos mostrar aí um pouquinho das mudanças que tendem aí a acontecer, né? Obrigado, Lucas. Agradeço a oportunidade de estar trazendo esses temas que, embora sejam bem complexos para o público em geral, mas são fundamentais porque toca justamente no dia a dia de todo brasileiro, que é energia elétrica. E a gente sabe que sem energia elétrica ninguém vive hoje, desde o acesso às redes sociais ali no seu smartphone, até o mercado, a produção, a sua empresa, a microempresa, depende de energia. Então, saber e estar informado sobre os temas que circundam ali o setor é fundamental hoje em dia. Sem dúvida. E ainda, né, digo mais que toda a questão, né, você mesmo falou, todo mundo hoje depende, quando não tem energia, o mundo para, né? E até entrando nesse ponto, né, Diego, do mundo parar, o que está existindo dessa questão, né, de energia que, para quem é um pouco da área, já viu essa questão da própria ANS, né, ela se envolver, as associações. Como é que está hoje essa perspectiva da energia renovável com essa lei de oferta e demanda que está existindo? Bem, hoje a gente está com um problema que praticamente tem se tornado uma questão crônica no setor elétrico, que é o curtailment. O que vem a ser o curtailment? Basicamente é um corte na geração, é quando o operador, um órgão institucional diz, olha, a gente vai precisar que vocês parem a geração de energia renovável de vocês, para a gente conseguir ter uma manutenção da potência, né, para a distribuição dessa energia. E, óbvio, o investidor, o empresário, ele faz toda uma programação dentro de um contexto regulatório, uma infraestrutura, aguardando que tem aquele payback, né? o payback a longo prazo. E agora a gente observa justamente um contrassenso para quem não vivencia essa realidade. Olha, como é que a gente tem, ao mesmo tempo, tanta energia sendo cortada, desperdiçada, e minha conta de luz continua tão caro e toda vez aumentando. E isso realmente... Ou seja, a lei da oferta e demanda não está acontecendo, né? Se tem muita oferta é porque não está barateando na ponta, né? Exato. Então isso acaba gerando essa dúvida da maioria das pessoas e fala, poxa, no Nordeste gera-se tanta energia renovável, nós temos tanto sol, tanto vento, e o que é que está acontecendo por trás dessa discussão que não conseguimos entender, ou pelo menos acompanhar, porque a todo momento tem novas notícias e informações. E assim, para entender de maneira muito básica, a gente sabe que quando a gente gera um quantitativo de energia, a gente parte do pressuposto que aquela energia vai ser consumida por uma quantidade de pessoas. Só que as energias renováveis, a gente tem um conceito chamado de energias por fontes intermitentes, que são aquelas que só há geração de energia quando há sol e quando há vento. Então, a partir do momento que a gente ela é consumida de forma imediata, no caso. Exato. Né? Então, quando a gente não tem esse consumo imediato, acaba que aquela energia ela é lançada no sistema, na rede. Então, vamos imaginar que a infraestrutura de linhas de transmissão, as distribuidoras, elas acabam sendo esse suporte de armazenamento. Só que é tanta energia e acaba que esse quantitativo ele não é acompanhado pelo consumo. E durante o dia, a gente sabe que as pessoas estão consumindo pouca energia. E onde é que vai ter o maior consumo? É à noite. Onde as outras não estão produzindo. Onde não temos mais sol, apesar de termos ventos, mas não acompanha, cara. Então, assim, a gente tem durante o dia um potencial enorme de energia ali oferecida, mas à noite, onde a gente tem maior quantidade de demanda, né, que a gente chama, que é a carga, que é justamente esse consumo da energia, a gente não tem. Então, com isso, o operador nacional do sistema, esse ONS, que é o órgão que faz ali o controle de geração e carga, ele acaba tendo que optar por esse corte. Uhum. E nesse corte, justamente vem a discussão do curtailment. Então,
estamos com esse corte de geração, mas é um corte de geração promovido justamente por uma questão de infraestrutura. Entendi. E é essa infraestrutura que não acompanhou esse avanço tão rápido das fontes renováveis. E até então, ponto, Diego, falando sobre essa questão, o investidor que então colocou, né, investiu nessas novas fontes de energias, a eólica, a solar, que não tem esse consumo, essa própria questão do curtailment, né? Ele é algo que é previsível, é de uma hora para outra, existe uma forma de se defender, vamos dizer assim, evitar passar por isso, ou realmente o investidor ele fica num momento delicado e que a qualquer momento esse payback dele pode estar se tornando mais distante, e eu acho que até trazendo uma questão de o mercado como um todo perder a visão que estava tendo nesses últimos anos, né? Que isso. Todo praticamente aí a gente via que investimento em energia era excelente, até porque, como falou, energia não vai se acabar, né? Pelo contrário, a gente vendo cada vez mais as coisas se tornando elétricas, agora carro, né? Toda cozinha, tudo hoje em dia é eletricidade, né? Não se utiliza mais tantas outras fontes de energia. E aí, como é que fica esse papel para o investidor? E você, como associação, né, o que é que enxerga de passo que pode ser feito para isso? Antes de a gente chegar a responder a essa pergunta, um ponto fundamental que a gente precisa aqui deixar bem claro para o nosso público é ele entender que o mercado de energia ele é organizado em dois grandes setores. Então, nós temos um setor que a gente chama do setor mercado livre, que é o ambiente de contratação livre, e um outro mercado que é o mercado regulado. Então, quando nós estamos falando desses grandes players de investimentos, eólica e grandes parques centralizados, estamos falando desse mercado livre, que ali são com a comercialização, transações diretas de grandes volumes de energia. E é justamente nesse contexto onde há os cortes de geração. Para quem está no mercado livre. Então. Isso, então para quem está no mercado livre, é todo aquele conjunto de grandes empresas que a gente chama de eletrointensivos, que são empresas, indústrias principalmente, que demandam um quantitativo enorme de energia para manutenção da sua indústria. Então ela não pode parar, 24 horas funcionando ali. Então, quando a gente tem a programação do investimento nesses grandes parques, sejam eólicos ou fotovoltaicos, estamos falando exatamente desse mercado. Aí se pergunta onde é que isso vai atingir, então, eu, que sou do mercado cativo, aquela pessoa que paga a conta da distribuidora ali, que não tem a escolha da energia, porque isso que é de algo que tão longe de um setor mercado livre, de grandes investidores e tal, está nos impactando na gente agora. Exato, porque isso está impactando, são mercados distintos. Exato, era a pergunta que eu ia fazer. Então esse preço ainda não muda para o regulador por conta dessa distinção. A oferta que está grande no Mercado Livre, ela não está sendo repassada para a regulamentada. Então, acaba que o desenho, vamos dizer assim, o desenho do modelo de mercado no Brasil tem essa distinção. Né? Só que esses impactos que o setor está sentindo, ele acaba sendo, de alguma forma, lançados para todos os consumidores. Porque se a gente tivesse um desenho e uma infraestrutura que agregasse essa quantidade de energia fosse dissipada também para consumidores de baixa tensão, a gente teria uma redução de fato no consumo na conta de luz dos brasileiros. Então a gente tem, de um lado, consumidores que estão, vamos dizer assim, presos dentro daquele modelo de mercado que ela não tem a opção de escolher a sua energia, então ela acaba tendo que pagar indiretamente, porque existe uma figura chamada subsídio. Então esses subsídios muitas vezes eles servem justamente para tentar compensar esses problemas que a gente chama de problemas estruturais do setor. Então aquele problema que está sendo sentido lá é como se fosse um quebra-cabeça, uma peça que não está conseguindo ser encaixada ali, a gente vai ter que mexer em um outro ponto. E esse outro alguém vai pagar a conta no final, né? Tem que passar para alguém. Então esse consumidor que está cativo, que a gente chama, um consumidor que ele não tem a opção de escolha, ele vai acabar tendo que pagar de alguma forma todos esses custos operacionais do sistema. E não é pagar a quem investiu em eólica, não é isso. É pagar a complexidade da infraestrutura, a complexidade que a gente chama do fio. Entendi. Então, esse desafio que estamos diante, vivenciando no Brasil. Nós temos muita energia, mas a infraestrutura não conseguiu acompanhar. E, Diego, uma dúvida então, assim. Então, no caso, existe
uma pressão para que quem está nesse pico de produção, para que esse mercado livre se torne mais fácil de entrada para outras empresas, para que essa oferta ela possa ser diluída para mais empresas que ainda não estão na categoria, se eu não me engano, o que entra no mercado livre é A, né, de energia, para que já seja passado para B, assim para chegar até mesmo na gente, na C, né, porque se a oferta está muito concentrada no mercado livre, por que não então distribuir essa oferta para os outros e chegar na ponta, como você bem falou, para ter um preço mais barato de energia para toda a população? Como é que está sendo o trabalho para que isso... E se existe essa pressão por parte dos investidores, das empresas, para que essa regulamentação ela seja mais rápida, para que lá na ponta ele já possa vender energia diretamente para a nossa casa, né? Isso. Existe um movimento muito forte, né? A abertura às associações, a Abracel, por exemplo, a BRAD, que são associações representativas do setor elétrico, de vários entes e agentes do setor, tem justamente discutido constantemente junto ao Congresso Nacional, junto à ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para acelerar esse processo de abertura do mercado. Vizinhos nossos aqui na América do Sul, como o Chile, por exemplo, Colômbia, são países que já têm aí... Na Argentina também, já tem toda uma infraestrutura e abertura do mercado livre que, assim, já atende toda a sua demanda. Mas uma coisa que a gente sempre tem que deixar o nosso público ciente é que o setor elétrico, ele não é algo tão simples. Ele é um setor muito complexo, porque... Ainda mais para o tamanho do Brasil, então, né? Aí exato. O desafio fica muito maior, porque é como se a gente estivesse fazendo um malabarismo, mas no bom sentido, de três elementos que compõem o setor elétrico. De um lado, nós temos um avanço tecnológico, constantemente ali mudando e trazendo impactos positivos para o setor. De um outro lado, nós temos a questão financeira, porque, querendo ou não, o investimento em si, ele também vem a reboque de todo um mercado financeiro ali para fazer a segurança do crédito, do investimento, e todos esses desafios, eles precisam ter segurança jurídica. Não há como a gente fazer grandes investimentos, porque estamos falando de investimentos de 20, 30 anos pegar lá na de frente, infraestrutura gigantesca. Então, tem que ser algo certo que aconteça, né? Então, o setor elétrico ele é muito complexo por conta disso. Agora, imagine como traduzir essa complexidade para aquela pessoa que apenas quer ter a sua conta de luz mais barata e ter a internet funcionando. Para ser fácil, para que ela entenda tudo isso, né? Pois é. Então, não é tão simples. Então, a dificuldade do regulador, a dificuldade de todos os agentes envolvidos é justamente nesse sentido. E isso se tornou muito mais urgente a partir do momento que as pessoas começaram a produzir sua energia com os painéis fotovoltaicos, que são os integradores, o mercado de geração, micro e mini geração distribuída. Então as pessoas, elas saíram daquela posição passiva de que eu apenas recebo a fatura da minha conta. Eu tenho uma opção agora, né? Agora eu tenho uma opção. E ela enxerga de uma maneira muito mais atenta a todas essas mudanças. Só para a título aqui de discussão, de comparação, se você pegar o contexto das pessoas que não têm energia solar para aquelas que já têm infraestrutura e gera sua própria energia, você vai ver que esse grupo que gera sua própria energia, ela já tem um domínio maior sobre o consumo dela, sobre a geração dela, ela já está mais atenta às mudanças tecnológicas, então é esse público que já está mais suscetível ali à oportunidade de um mercado livre ou está abertas a novas soluções energéticas. Perfeito. E Diego, puxando para uma linha agora mais de próximos anos, né? Se o que vem de tendência, além desses pontos que a gente já falou, mas eu já li alguns assuntos falando que o Brasil ele pode ser um grande pioneiro de energia, né, do mundo, né, pela questão da energia renovável e talvez ser um grande polo de energia mais barata para que muitas indústrias venham para o Brasil, né? É algo que de fato isso tem uma tendência a acontecer, né? Eu acho que já falaram muito sobre a questão da energia verde, né, para produção de armazenamento de energia e tudo mais aqui, para a gente talvez exportar energia para outros países, né? Isso é uma tendência de fato que já está em alguns
primeiros passos? O Brasil simplesmente é o epicentro, eu posso dizer energia assim, renovável. o epicentro da energia renovável, Muito da transição bacana. energética. Então, o Brasil tem dois... Então a gente está numa transição, até desculpe ter dito. Então estamos hoje como o epicentro dessa transição, mas a nossa regulamentação não está talvez no mesmo momento do que deveria estar, né? Para esse momento, de fato, a gente ser mais rápido, talvez, né? Esse start do nosso setor, nós tivemos, por exemplo, a COP30, que foi justamente a discussão sobre as novas oportunidades e o desafio de transitar de uma infraestrutura toda dependente de fontes energéticas não renováveis, gás e óleo, para uma fonte limpa, a energia eólica, solar. Só que o Brasil já fez esse dever de casa há muito tempo. O Brasil já tem aí na sua matriz elétrica mais de 85% de fonte renovável. Então não estamos mais falando de um momento de transição. O Brasil já passou, já fez essa transição. Então o que é que o Brasil está trazendo de novo dentro desse contexto de transição energética? É a confluência de diversas fontes e tecnologias de geração de energia. Então, hoje a gente já discute, por exemplo, hidrogênio verde, hidrogênio verde, a gente discute a capacidade de gerar energia por fonte offshore, que são as eólicas offshore, que a gente já tem legislação para isso. Então, podemos dizer assim que existe uma concorrência positiva de inúmeras fontes renováveis, tecnologias renováveis, voltadas a essa capacidade de gerar mais energia por fontes renováveis. E assim, o Brasil é realmente conhecido um país que tem muito sol, muito vento. E nós temos uma imensa costa litorânea que pode abarcar ainda mais. E de maneira geopolítica, estrategicamente, nós estamos muito próximos ali da Europa, que tem uma demanda de energia renovável. Falta recursos renováveis, né? Falta recursos renováveis. E um outro ponto, nós estamos também discutindo a questão dos minerais críticos, das terras raras. Depois da China, que é o maior produtor desse tipo de insumos, o Brasil está em segundo lugar. Então você veja, o Brasil tem muito sol, rico muito demais, vento, é rico de tudo. Então, a regulação é um problema? Não gosto de visualizar a regulação como um problema. Eu gosto de dizer que a regulação é aquele senhor que, quando for tomar a decisão, ele tem que saber a decisão certa. Não pode errar, né? Não dá pode pra errar. se arriscar. Não pode. É até uma pergunta assim, provocativa, né? É muito interessante você trazer toda essa linha do que o Brasil tem de potencial. Existe uma competição, algum outro país que pode tirar isso da gente, que esteja mais rápido nesse processo de regulação, né? Toda essa questão para que é que falta para de fato. Eu fico, né, me perguntando como empreendedor o que é que está faltando para muitas empresas que às vezes têm um grande custo em energia começarem a montar suas fábricas no Brasil, trazer isso daí, porque no que a gente está falando aqui, praticamente vamos ter uma produção que, pelo ritmo do crescimento do Brasil, talvez a nossa demanda não vai nunca ser suficiente a oferta se a gente não atrair outras empresas, né? Isso. Eu não vou dizer como concorrente, mas eu vou dizer como um modelo que tem se mostrado um desafio para o Ocidente, que é a China. Sim. A China, ela observando todo o contexto das disputas geopolíticas por recursos energéticos, principalmente o petróleo, eles perceberam que um país que não tenha domínio da sua capacidade de gerar energia é um país que torna-se vulnerável a políticas internacionais de disputas por essa infraestrutura. Então, eles começaram internamente a planificar toda a segurança energética do seu país, investindo pesadamente em eólica e solar e criando todo um arcabouço regulatório, não apenas voltado para a energia, mas também para o meio ambiente. Tanto é que o ano passado a China publicou a sua regulação, que é a Lei Ecológica de Infraestrutura para o Meio Ambiente. Então, a gente tem esse exemplo na China. A China com
compete com todo mundo. Ela acabou se tornando digamos assim, um ponto fora da curva, e quando a gente fala em energias renováveis, querendo ou não, a gente vai ter que citar a China. Sim. Então, dizer a China é nosso concorrente, eu diria, a China é um grande exemplo que nós temos, que vem dando certo, e que mostra o quanto é importante a gente olhar para dentro, ou seja, como país, como política de Estado, e a importância que é saber estruturar a base para dar os próximos saltos. Total. Então, o Brasil hoje, a gente tem potenciais em diversas áreas. Então, o que está faltando é apenas aquele momento em que vamos planejar para longo prazo, não um planejamento para amanhã ou para daqui a alguns meses, mas um planejamento a longo prazo. E a regulação, entenda ela pelo viés, pelo lado positivo ou negativo, mas ela sempre se fará presente. Sim, sem dúvida. Então, o desenvolvimento de toda uma infraestrutura regulatória, jurídica, ela é fundamental para que esse crescimento não só seja possível, mas seja permanente. Que até um ponto aí para a gente ir para os finais aí, né? Esse ponto do curtailment, né? E a questão mesmo do que você falou dessa infraestrutura básica, é isso. Não adianta aumentar a produção se hoje a gente já está tendo um problema de infraestrutura da distribuição dessa energia. E eu conversando com algumas outras empresas do setor de fotovoltaicos, né, painéis, e já está havendo uma migração até para o armazenamento, né, das baterias, isso. Né? Então, eu tive uma visita técnica numa indústria aqui no Rio Grande do Norte, gigante, eles produzem, aí ele, rapaz, eu consumi à noite, porque ele trabalha com produtos congelados, então a geladeira continua... E aí ele tinha esse problema da conta, aí eles, comprei uma bateria e produz mais do que eu preciso durante o dia, e a bateria depois é ligada para conectar à noite, né? Então, é uma migração também que está acontecendo nesse mercado, e que empresas que antes, né, os integradores unicamente de energias, da energia solar, os painéis fotovoltaicos, estão entrando também nessa área do armazenamento energético. Isso. E o quanto essa área de armazenamento energético vai se tornar também mais... democrático, assim como o painel fotovoltaico chegou a ser de estar na nossa casa, isso, né? Que antes era coisa que a gente via de grandes empresas, quem exportava, né? Grandes negócios. A bateria, ela tende também a ser um equipamento para que todo mundo comece a ter em casa também. Isso. A perspectiva é essa. Se a gente pegar o histórico do custo da tecnologia de painéis solares, há 100 anos atrás era algo assim, unicamente para a nível de teste e analisar a capacidade de geração de energia. Hoje, depois de todo esse avanço tecnológico, o aumento da eficiência dos painéis, a gente vê uma outra realidade. Sim. E quem está despontando isso, novamente, é a China. Ela está despontando isso, mas a gente sabe que existem ali alguns gargalos. Uma delas é justamente os minerais, a depender da tecnologia, claro, que vai ser utilizada nesse armazenamento de energia. Mas sim, essa é uma perspectiva do mercado, até porque aquela coisa, quando há uma alta demanda, o mercado ali a todo momento vai se reinventar para atender aquele consumo. E mais focado ainda no consumidor pequeno, né? Esse do grupo B, dos pequenos comércios, em pequenos empreendimentos, esses certamente serão os maiores, digamos assim, agentes demandantes dessas novas tecnologias de armazenamento de energia. E assim, posso dizer de maneira bem tranquila que nós estávamos até então no momento zero da geração distribuída, dos investimentos em energia solar, e hoje agora a gente já avança para um novo patamar, que é a consolidação desse mercado com a integralização de outras tecnologias, principalmente as baterias, e aí, claro, junto com infraestrutura para veículos elétricos, que também se utiliza de bateria. Exato. Então, que vai ser talvez um fator que vai aumentar a oferta, né? Essa mudança aí de categoria de veículo também, né? Então, assim, é o que eu sempre digo. O setor elétrico, de tédio, você não morre. De tédio, você não morre. Mas sempre ali, oportunidades a todo momento, nascendo e se reinventando. Pô, Diego, muito bacana. Só agradecer o papo aqui, né? O momento, sempre aprendendo muito e vendo o quanto esse mundo é gigante. Você falou aí desse ponto, nós saímos do zero, e realmente eu tenho uma percepção assim, né? Acho que nesses últimos
5 anos eu nunca tinha ouvido falar tanto sobre energia quanto a gente vê agora, né? Era algo obscuro, né? E aí começou a painel fotovoltaico que dura 30 anos, 50 anos, você vai economizar pro resto da vida, e agora entrando isso, baterias, né? As fontes de outras energias. Então, como você falou, não dá para morrer de tédio não, quem trabalha com energia. Então, eu quero agradecer demais a sua participação, deixar aí um momento para você fazer esse fechamento, né, falar um pouco do seu papel frente à Associação Potiguar, né, do seu trabalho também nessa parte regulatória, e agradecer de toda forma aqui a participação, tanto palestrando lá no Fórum de Energias, quanto aqui também com a gente no podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de um tema assim que, não apenas como advogado do setor de regulação, mas eu também sou acadêmico, faço assim, minha pesquisa desde o início de mestrado, hoje agora no doutorado, pesquisando sobre justamente esses novos modelos de negócio dentro do contexto de energias renováveis. E numa oportunidade dessa a gente consegue trazer para mais perto um quantitativo maior de pessoas que têm interesse ou pelo menos curiosidade de entender toda essa complexidade que está acontecendo hoje. E uma palavra final que a gente pode, que eu sempre estou falando nas apresentações, em salas de aula para alunos e tal, e também para clientes e investidores no setor, é que não espere que os desafios que estamos enfrentando hoje será o ponto final do negócio. Pelo contrário, é o ponto de partida para novas fases e novos modelos de negócio que estão surgindo a cada momento. E uma coisa é certa, ninguém deixará de ter energia elétrica. Verdade. Tá bom? Diego, meu amigo, obrigado mais uma vez. E vocês aí que assistiram esse episódio, deu para ver aqui que é só gente fera, né, especialista no assunto, para trazer de uma forma mais fácil para vocês esse conteúdo que às vezes é obscuro, que às vezes é muito distante da gente, e a gente vê que cada vez está chegando na nossa casa, no nosso apartamento, no nosso carro, né? Então não tem para onde. A energia é um consumo para todo mundo. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio, e a gente se vê aqui com mais um especialista em breve. Valeu. Show. Ei, Diego, meu amigo, bora.